Sou o professor João Vitor Teodoro. Nesta videoaula de Fundamentos de Matemática, falarei sobre as unidades básicas de medida e suas conversões. Inicialmente, é interessante observar que existe um sistema chamado Sistema Imperial de Medidas, ou unidade inglesa, que, baseada em algumas medições no corpo de alguns reis, foram então chegadas às unidades de polegada, pé, jarda, dentre outras. Atualmente, apenas a Libéria, a Birmânia e os Estados Unidos que utilizam essas medidas. Então, apesar de não serem medidas em que o Brasil adota, a gente pode ocasionalmente lidar com algumas dessas. Já a partir de 1789, alguns países, incluindo o Brasil, adotou o sistema métrico decimal. Por que decimal? Porque utiliza mudanças de unidades de medida baseando no produto com base 10. Então, vezes 10 elevado a um expoente inteiro. Utilizamos o metro, o litro e o quilograma como unidades em que as alterações aí dessas unidades se baseiam então no sistema decimal. As grandezas e unidades relacionadas podem ser visualizadas nessa tabela aqui. Então, para comprimento, a unidade do sistema internacional que o Brasil adota é o metro, e o símbolo é o M minúsculo. É importante observar aí que a simbologia normalmente é minúscula, tá? Com algumas exceções. Então, vamos observar aí quando que essa simbologia de unidade de medida é maiúscula ou minúscula, porque isso deve ser respeitado. Então, unidade de comprimento é metro com M minúsculo. A massa é em quilograma e a simbologia é kg, ambos minúsculos. Tempo é em segundos e utiliza o símbolo S minúsculo. Corrente elétrica é ampere e aí utiliza o A só que maiúsculo. Temperatura termodinâmica, Kelvin, com um K maiúsculo. Quantidade de substância, ou mol, o símbolo aí é mol. Intensidade luminosa, candela, e a simbologia CD. Existem outras unidades de medida que, apesar de não estarem no sistema internacional, o sistema internacional as considera. Então, essa segunda tabela, à direita, não contém unidades de medida no sistema internacional, porém, o sistema internacional autoriza ou aceita a utilização. Então, para medida de tempo, temos minuto, hora e dia. Lembrando que minuto não devemos utilizar apenas o M, porque o M já é utilizado para metro. Então, devemos utilizar MIN. Relacionando com o sistema internacional, um min ou um minuto é igual a 60 segundos. Hora, utilizaremos a letra H minúscula, e relacionando com o sistema internacional, uma hora é igual a 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. Já em dia, utilizaremos apenas a letra D minúscula, e um dia é igual a 24 horas, ou, no sistema internacional, 86.400 segundos. O ângulo plano aqui pode ser utilizado em grau, minuto e segundo. Não falei aqui na primeira tabela, a unidade internacional de medida para ângulo é radiano. Lembrando que 1 π radiano é igual a 180 graus e 2 π radiano é igual a 360 graus. Então, a unidade internacional de medida em ângulo plano é em radiano.
Já a utilização de grau, minuto e segundo, apesar de não estar na unidade internacional de medida, ela pode ser utilizada também. Então, podemos utilizar o grau, a relação entre grau e a unidade internacional é igual 1 grau é igual a π sobre 180 radiano. 1 minuto é uma subdivisão de 1 grau. Então, basta pegar 1 grau e dividir em 60 partes, que é equivalente a π sobre 10.800 radiano. E também temos aqui o segundo, que é 1 minuto dividido por 60 partes, ou o grau dividido em 3.600 partes. E 1 segundo é equivalente a π sobre 648.000 radiano. O volume no sistema internacional, como a unidade de comprimento é em metros, a unidade internacional de volume é metros cúbicos. Porém, podemos utilizar o volume em litros, com L minúsculo ou maiúsculo. E 1 litro equivale a 0,001 metro cúbico. Ou 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Já a massa também pode ser utilizada como unidade de medida a tonelada. Então, apesar de não estar na unidade de medida internacional, a tonelada também pode ser utilizada, e 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Também temos aqui o argumento logaritmo ou ângulo hiperbólico, que é algo que a gente não costuma utilizar nas nossas disciplinas, e é Nepper e Bell. Como já falamos anteriormente, o sistema internacional utiliza uma base decimal, né? Então a base é 10 elevado a um expoente inteiro para algumas alterações utilizando prefixo nos valores de volume, comprimento e massa. Então, aqui, por exemplo, o prefixo iota, ou simplesmente a letra maiúscula Y, equivale a 10 elevado a 24, ou 1 quadrilhão. Então, se quisermos representar o comprimento na escala de quadrilhão, podemos simplesmente escrever iota metro. Então, 1 iota metro é 1 quadrilhão de metros. Podemos, prosseguindo aqui, escrever iota, zeta metros, hexametros, petametros, terametros, gigametros, megametros, quilômetros ou quilômetros, hectômetros, decâmetros. Então, 1 decâmetro é equivalente a 10 metros. 1 hectômetro é equivalente a 100 metros. 1 quilômetro, 1.000 metros. Assim como também podemos fazer essa relação utilizando massa. Então, por exemplo, grama. Temos aqui decagrama, que são 10 gramas, hectogramas, quilogramas, megagramas, gigagramas, teragramas, petagramas, hexagramas, zetagramas e iotagramas, tá? Todas essas utilizando a multiplicação por esses números que são representados
em base 10. Além disso, temos as representações inferiores aqui na tabela, que é a divisão por um expoente de 10, ou a multiplicação por 10 elevado a um número inteiro negativo. Então, considerando aí ainda a unidade de comprimento, temos quando multiplicamos um metro por 0,1 ou 10 elevado a menos 1, temos 1 decímetro. Quando multiplicamos uma metragem qualquer por 0,01, ou equivalente a 10 elevado a menos 2, temos centímetros. Dividido por 1000 ou multiplicado por 0,001, temos milímetro, micrômetro, nanômetro, picômetro, fento, ato, zepto e octômetro. Então podemos aí representar os prefixos, né, por meio da utilização aqui da multiplicação por números na base 10. Assim também podemos utilizar esses prefixos para representar e simplificar volumes. Por exemplo, decalitro, hectolitro, quilolitro, megalitro, gigalitro, decilitro, centilitro, mililitro, mililitro e por aí em diante. Por exemplo, se temos 2.400 litros, é equivalente a 2,4 vezes 10 elevado ao quadrado litros. Ou 10 ao quadrado também pode ser escrito como 100. O 10 ao quadrado está aqui, ó, na nossa tabela. Então, podemos utilizar o prefixo hecto. Então, ao invés de escrevermos 2,4 vezes 10 ao quadrado litros, podemos colocar apenas 2,4 e substituímos toda essa parte aqui por hectolitro. Outro exemplo, se temos 0,0003 metros, isso é equivalente a 3 vezes 10. Então, damos com a vírgula aqui para a esquerda. 1, 2, 3, 4 casas para voltar de 3 a 0,0003. Então, aqui equivalente a 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Porém, o 10 elevado a menos 3, olhando na tabela, é mili. Então, podemos trocar toda essa parte, 10 elevado a menos 3, e colocar 3 vezes milímetro. Então, 3 milímetros equivalem a 0,0003 metros. Então, essa tabela aqui pode ser utilizada para representar uma medida utilizando os prefixos e simplificar aí a representação numérica. Algo importante a ser tratado é o formalismo em relação à representação dessas medidas e suas unidades. Então, quando vamos utilizar a notação em segundo,
devemos utilizar apenas a letra S minúscula. Tá? É errado utilizar S ponto, segue ponto, dentre outras notações. Assim como para metro, utilizamos o M e não M ponto, MTR ponto, MTS ponto, dentre outras possíveis notações que podemos criar, né, informalmente. Como exemplo aqui, observo que primeiro se apresenta o valor numérico, então no caso aqui como exemplo, 240,2. Posteriormente ao valor, devemos apresentar um espaço de até um caractere. Depois, o prefixo a ser utilizado. Então, vamos observar lá na tabela anterior. O prefixo C é de cent, ou centésima parte. Então, nesse caso aqui, temos 240,2 centímetros. E por último, então, o símbolo da unidade. Também podemos representar o 240,2 cm como 240,2 centímetros. Tá? Assim como pode ser observado que ao invés do C como prefixo, também podemos utilizar o cent, se quisermos representar o nome completo aí da unidade de medida. Também para grau Celsius, devemos colocar o valor numérico, apresentar um espaço e posteriormente grau Celsius. Tá? Então, só finalizando aqui nossa tabela, segundo, o correto é utilizar o S minúsculo, metro, apenas o M, quilograma, o K minúsculo e o G minúsculo. Não devemos utilizar KG ponto, não, isso não faz sentido, nem KGR ponto, também não faz sentido, e além de outras representações que podemos criar. Litro, o correto é utilizar o L, não L ponto, nem LTS ponto. Hora é apenas o H, não utilizamos H ponto, nem HR ponto, nem HRS de horas, ponto, isso aí tá tudo errado, tá? E também, unidades de medida, quando apresentadas no plural, por exemplo, aqui, 5 metros, não devemos inserir o S na unidade de medida. A unidade de medida, na sua forma condensada, ela permanece igual. Então, 5 metros, permanece apenas o M. 2 quilogramas, permanece apenas KG, não se acrescenta o S. E 8 horas, também não utilizamos o S. Caso representemos o tempo em horas, minutos e segundos, pois devemos inserir o espaço entre o valor numérico e a unidade de medida. Além disso, como existem várias unidades de medida aqui para tempo, também devemos apresentar espaço. Então, aqui como exemplo, 8, espaço H de horas, espaço novamente, 35, espaço novamente, min de minutos, não tem ponto, não é M, porque se fosse M representaríamos metro, espaço novamente, 20, espaço S de segundo. E por último, o único caso onde a representação da unidade de medida não apresenta espaço entre o valor numérico. Então aqui é a unidade de medida para ângulo, em graus. Então já colocamos
a unidade em grau. Aí sim devemos, na realidade, utilizar um espaço e inserir 28, o valor numérico, mais um espaço de um caractere, 1 segundo. Então é o único caso em que devemos ocultar o espaço entre o valor numérico e a unidade de medida. É o caso angular. Podemos utilizar uma tabela para transformar ou converter as medidas de comprimento. Então, por essa tabela aqui, podemos verificar facilmente como transformar de metro para quilômetro, para hectômetro, decâmetro, para decímetro, centímetro e milímetro, ao invés de simplesmente olhar naquela tabela que eu falei inicialmente. Tá? Essa tabela aqui funciona para todas as medidas que trabalhamos na base 10, mas para simplificação podemos utilizar uma tabela desse tipo. Então, por exemplo, para transformarmos 42,7 metros, basta observar nesta tabela, podemos entrar por aqui e andar na linha até encontrar a unidade de medida que queremos chegar. Por exemplo, metro para centímetro, andamos até a coluna dos centímetros. Então, se entramos por aqui, pela linha, e saímos pela coluna, fazendo este movimento, multiplicamos. No caso, multiplicaremos por 100. Então, 42,7 metros é equivalente a este valor multiplicado por 100. Centímetros, resultando em 4.270 centímetros. Também podemos, usando essa tabela, entrar por cima, aqui por metro, andar até centímetro, sair aqui, então, fazendo este movimento. Quando feito esse movimento nessa tabela, dividimos. Então, se queremos transformar 42,7 metros em centímetros, por este procedimento, devemos dividir por 0,01. Então, 42,7 dividido por 0,01 centímetros, resultando no mesmo valor, 4.270 centímetros. Então basta escolher um dos dois movimentos aqui na tabela para realizar essa transformação. Assim como podemos transformar de quilômetro para qualquer uma dessas unidades ou subunidades, né, de comprimento, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro também nas outras unidades de medida. Também há uma tabela para conversão de tempo. Essa aqui já não é uma conversão de base 10. Então talvez uma tabela dessa se faça mais necessária do que a anterior. A anterior ela é apenas uma facilitação, pois para transformar as unidades de medida é mais fácil até utilizar aquela primeira tabela que falamos sobre prefixos, né? Também podemos utilizar a primeira tabela para fazer tal operação. Já essa tabela funciona da mesma forma que a anterior. Então, se queremos transformar, por exemplo, dia
Em hora, podemos entrar por aqui, chegar até o fator e sair aqui em hora. Então, ao fazer este movimento nessa tabela, devemos multiplicar. Por exemplo, se queremos transformar 21,3 dias em horas, basta utilizar este fator 24 e multiplicarmos 21,3. Obtendo então horas. Lembrando, podemos tanto colocar aqui inicialmente dias escrito ou utilizar apenas o D. E aqui também podemos escrever horas ou colocar apenas o H. Então, efetuando aí 21,3 vezes 24, 21,3 dias é equivalente a 511,2 horas. Então, 21,3 dias é equivalente a 511,2 horas. Assim como podemos fazer esta modificação ou conversão de outra forma. Então, queremos, por exemplo, transformar dia em hora, podemos entrar por aqui na tabela e sair por aqui, fazendo este movimento aqui. Neste caso, devemos dividir. Então, 21,3 dias é igual, o fator a ser multiplicado aqui, ou melhor, ser dividido, é o 0,04167. Então, devemos fazer 21,3 dividido por 0,04167 e o resultado já estará em horas. O resultado tem que ser equivalente àquele já obtido anteriormente, 511,2. Colocar o H aqui que também pode ser utilizado. Observação importante, aqui nessa tabela, é considerado que um ano tem 365,2 dias. Alguns podem considerar apenas 365, outros considerar aproximação 0,2 ou 0,25 por conta dos anos bissextos, mas essa questão de ano bissexto não é apenas o ano ser múltiplo de 4, há outras regras aí. E uma boa aproximação é 365,2, tá? Então, vocês podem fazer qualquer transformação utilizando essa tabela de conversão. Além disso, podemos ter uma associação entre duas ou mais unidades de medida. Como, por exemplo, transformar 110 quilômetros por hora. Tá? Então, aqui é uma medida de velocidade. E quando queremos escrever quilômetro por hora, basta colocar a barra. Para transformar quilômetro por hora em metro por segundo, o que devemos fazer? Então, basta escrevermos 110 e vamos escrever quilômetro por hora como um quociente, quilômetro por hora. Então, podemos substituir este termo km de quilômetro por, olhando na tabela, 1 km ou 1 quilômetro equivale em metros
a 1000. Então, 110, ao invés de km, colocaremos aqui o vezes 1000 metros. Então foi apenas uma substituição. O km e 1 km é a mesma coisa. Tá? Então houve uma alteração aqui de km por 1000 metros. Já a hora, faremos aqui utilizando a outra tabela. Então, 1 hora em segundo, temos aqui 3.600. Então, ao invés de H ou 1H, que é a mesma coisa, substituiremos por 3.600 segundos. Então, houve só uma substituição aqui. Agora, faremos aqui, então, a multiplicação do 110 pelo 1000 e dividiremos por 3.600. 30,56. Agora, utilizaremos a nova unidade de medida. Metros por segundo. Então, 110 km por hora é equivalente a 30,56 metros por segundo. Assim como podemos transformar decâmetro por dia para hectômetro por hora ou qualquer outra conversão. Aqui fizemos para velocidade, podemos fazer para qualquer outra mensuração, como por exemplo aceleração e outros valores. A aceleração será quilômetro, por exemplo, quilômetro por hora. Aí teremos que fazer 3 conversões. Quando nos questionamos sobre transformações como 1 quilômetro quadrado, que é uma medida de área, podemos até pensar que é igual a 1000 metros quadrados. Se 1 quilômetro é igual a 1000 metros, então 1 quilômetro quadrado é igual a 1000 metros quadrados. Só que esse raciocínio é totalmente errado. Podemos pensar aqui, por exemplo, num quadrado de lado 1 quilômetro. Então, se esse lado mede 1 quilômetro, é equivalente a 1000 metros. E se este outro lado também mede 1 quilômetro, temos 1000 metros. Pensando em metros, a área dessa região é 1000 metros vezes 1000 metros. Multiplicando os valores, 1000 vezes 1000, temos 1 milhão. Metro vezes metro, metros quadrados. Pensando em quilômetro, temos 1 quilômetro vezes 1 quilômetro, que é igual, 1 vezes 1, 1 quilômetro vezes quilômetro, quilômetro quadrado. Então, a mesma área, que é 1 quilômetro quadrado, é 1 milhão de metros quadrados. E isso pode ser visto quando fatiamos esta região em 1000 retângulos.
neste sentido e neste aqui. Então teremos uma divisão de 1000 retângulos dessa forma e 1000 retângulos dessa forma, formando então 1000 vezes 1000, 1 milhão de quadradinhos de medida 1 metro por 1 metro. 1 milhão de quadradinhos de 1 metro por 1 metro é 1 milhão de metros quadrados. Então fica um pouco mais fácil de entender, porque 1 quilômetro quadrado é equivalente a 1 milhão de metros quadrados. A mesma relação também pode ser obtida para volume, inserindo aí uma terceira dimensão na nossa figura. Então, a relação para que obtenhamos 1 quilômetro cúbico em metros, basta multiplicarmos 1000 metros vezes 1000 metros vezes 1000 metros. 1000 ao cubo é 1 bilhão. 1 seguido de 9 zeros. 1 bilhão de metros cúbicos. Além da relação entre quilômetros e metros quadrados e cúbicos, a gente pode relacionar também centímetros, decímetros, metros e assim sucessivamente. Lembrando que, ao relacionarmos também o volume em metros cúbicos, em litros, também existe uma relação entre algumas unidades de medida para temperatura. Temos então as unidades em Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E as relações são as seguintes: de Celsius para Fahrenheit, ou grau Celsius para grau Fahrenheit, basta pegar a temperatura em Celsius, multiplicar por 1,8 e somar a 32, que obteremos em Fahrenheit. Caso queremos obter de Fahrenheit para Celsius, basta pegar essa temperatura, subtrair 32, dividir por 1,8 e obteremos então essa temperatura de Fahrenheit para Celsius. Caso queiramos converter de grau Celsius para Kelvin, basta somarmos 273,15. E conversão de Kelvin para grau Celsius, basta subtrair 273,15. Então, por exemplo, se temos 100 graus Celsius, lembrando aqui que devemos deixar um espaço entre o valor numérico e a unidade de medida, que é graus Celsius. Se queremos para grau Fahrenheit, utilizaremos essa primeira fórmula. Então pegaremos o 100, que é este valor inicial, que está em Celsius, multiplicaremos por 1,8, somaremos 32 e o resultado estará em grau Fahrenheit. Então 100 vezes 1,8, 180 mais 32, o resultado obteremos em grau Fahrenheit. 180 mais 32, 212 graus Fahrenheit. Assim como podemos fazer as demais conversões. Sempre quando trabalhamos com uma equação, devemos considerar a coerência dimensional desta equação. Ou seja, verificar se estamos substituindo e trabalhando com as unidades de medida
de forma coerente. Então, toda equação que envolva unidade de medida, ela tem que ser coerente dimensionalmente. Como exemplo, pegaremos aqui a equação do movimento retilíneo uniforme, dada por x, que é uma posição do objeto, igual a x0, mais, que é a posição inicial, mais v, que é a velocidade, vezes o tempo. Então, neste caso, vamos supor que a unidade de medida de posição seja em metro. Portanto, utilizaremos o m. E a unidade de medida de tempo será em segundo. Neste caso, vamos representar ou aplicar essas unidades de medida nesta equação e verificar se realmente ela é coerente dimensionalmente. Então, o x é a posição do objeto. A posição é dada em metro. Posteriormente, a posição inicial também é dada em metro, mais velocidade. Velocidade, metro por segundo, vezes o tempo. O tempo, como já foi dito, em segundo. Então, realmente, essa equação é coerente dimensionalmente? Devemos observar que estamos multiplicando o que está em metro por algo que está em segundo e dividindo por algo que está em segundo. Então, cancela com esse. Restando, então, uma soma de metro com algo que também está em metro. Resultando, então, em algo que fica em metro. Então, realmente, essa equação é coerente dimensionalmente. Do lado esquerdo, o resultado é dado em metro. Do lado direito, após cancelarmos as duas unidades de tempo do produto e do quociente, somaremos metro com metro, resultando em metro. Assim finalizamos essa videoaula sobre unidades de medidas e suas transformações. Um grande abraço e até no próximo vídeo.